Opa, então vamos começar. Boa noite a todos. Como combinado, vou fazer a live de hoje com o tema predestinação. E é uma grande responsabilidade para mim falar deste tema, né, que o pessoal do Anticorpos que está aqui sabe que a gente já fez esse estudo diversas vezes no grupo, e toda vez que a gente faz esse estudo é uma discussão, é uma confusão, né, para a gente compreender, né, a predestinação e escolher um partido, né, que eu vou explicar mais adiante. Até quando eu estudei preparando a live, eu quase que entrei na confusão novamente para poder preparar esse conteúdo para vocês. Mas então vamos direto ao ponto, né? Predestinação, ela é todo o decreto divino de tudo aquilo que vai acontecer. Né? O conceito de predestinação é isso. É o pré-destino, né? Todos os atos divinos que ele já determinou que irão acontecer. Mas a teologia, ela restringe a predestinação ao destino final dos seres humanos, né? Ou o céu ou o inferno. Então a predestinação, na teologia, ela toca mais a salvação ou a reprovação dos seres humanos. Então ela costuma chamar predestinação a salvação, né, os que serão salvos, os eleitos, e reprovação a condenação, aqueles que serão condenados ao inferno. E como é que se dá essa predestinação? No livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, nós encontramos uma coisa nova, uma coisa que a gente não para pensar que existe, que é o livro da vida. E lá no livro do Apocalipse diz que todos aqueles que estão inscritos no livro da vida serão salvos. E todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida não serão salvos, ou seja, eles serão jogados ao fogo. É isso que está lá em Apocalipse 20, 15. Que todos os que não estão inscritos no livro da vida serão condenados. Então, o que é isso? O que é esse livro da vida? Deus, desde toda a eternidade, ou seja, fora do tempo, ele escolheu todos aqueles que serão salvos e escreveu seus nomes no livro da vida. E nenhum destes nomes será tirado de lá. Agora, não existe um livro da morte. Existe somente o livro da vida. Né? Deus não escolheu os que serão condenados. Os que serão condenados serão por sua liberdade, por seu livre-arbítrio, por usarem livremente de suas vidas para desobedecerem a Deus. Então os que estão lá serão salvos pela graça e por sua cooperação a esta graça, é o que eu vou tentar explicar ainda para vocês, e os que serão condenados serão por sua liberdade, que Deus não os escolheu, Deus não predestina ninguém para o inferno. Deus já sabe os que serão condenados, os que irão para o inferno, mas ele não escolhe. Qual é a diferença? Né? Existe o livro da vida e não existe o livro da morte. Nós vivemos no tempo. Então nós tivemos um passado, estamos no presente e teremos um futuro. Mas Deus não está no tempo, Deus está fora do tempo. Então para a gente entender, a gente precisa fazer esse esforço de imaginar um Deus fora do tempo e que ele vê o passado, o presente e o futuro acontecer simultaneamente diante de seus olhos. Então ele, desde antes da criação, ele já sabia como se daria tudo até o fim. Então ele sabe como é que cada ser humano vai agir mediante a sua graça, em cada situação. Então Deus sabe como que um predestinado vai agir numa determinada ocasião com auxílio de sua graça, se ele vai cooperar com essa graça. Sabendo que ele vai cooperar, Deus vai lá e dá essa graça. Quando Deus vê que a pessoa não irá cooperar, ele nem sequer dá essa graça. Essa é a predestinação. Mas Deus é bom para com todos, diz o Salmo, né? E de fato, Deus ama os seres humanos. E São Paulo ele fala também, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então como é que a gente vai equilibrar essas duas coisas? Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, mas ele não dá a graça para todo mundo. Como é que a gente vai colocar em comunhão essas duas verdades? É que o fato de Deus ser bom para com todos é o fato dele disponibilizar a graça para todo mundo.
E é isso que Jesus disse na última ceia. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós e por todos. Ele morreu porque ele quer o perdão de todo mundo. Então a graça está disponível para todo mundo. Mas aquele que irá rejeitar a graça, ele não dá esta graça por bondade e amor àquela pessoa. E é isso que Jesus falou também na última ceia. Tomai todos e bebeste ao cálice do meu sangue, que será entregue por vós e por muitos. Jesus não disse que ele derramaria o seu sangue, que ele está dando o cálice do seu sangue para todos, mas para muitos. E esses muitos são os que serão salvos. Por quê? O sangue de Cristo ele é todo poderoso. O sangue de Cristo não pode se derramar em uma pessoa e aquela pessoa não ser salva. E uma pessoa não pode ser salva sem a sua cooperação com a graça de Deus. Então tem que ter essa comunhão. Deus tem que dar a graça para a pessoa ser salva e a pessoa tem que cooperar com Deus. Sem um dos dois fatores, a salvação não acontece. Então Deus, para não derramar o seu sangue em vão, ele não dá o seu sangue àquele que não vai cooperar. E um segundo ponto, um segundo motivo dele não dar esta graça é que se aquela pessoa que recebe a sua graça e ainda assim rejeita, a sua condenação eterna será muito pior. Então Deus, por amor e misericórdia, àqueles que serão reprovados por sua liberdade, ele não dá a graça, porque ele sabe que se aquela pessoa receber uma graça maior do que a que ele já recebeu e rejeitar, o inferno dele será muito pior. Exemplos disso são, por exemplo, São Dimas, o bom ladrão, e o Padre Pio. Queria pegar esses dois para a gente entender. Porque o bom ladrão, ele passou a vida inteira no pecado. E no último suspiro da vida dele, ele encontrou a verdade. Deus sabia que ele iria cooperar com esta graça, e por isso Deus dá uma primeira graça, que é a chamada graça suficiente. É a graça suficiente para ele se converter. Porque Deus já sabe que ele vai cooperar, então Deus dá a graça. Por isso que o bom ladrão diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha para Jesus, reconhece o rei e pede esta graça. Quando ele coopera com esta graça, aí Deus vem, derrama o seu sangue sobre ele e dá a graça santificante, a graça eficaz. Por isso Jesus disse: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele viveu uma vida toda desregrada no pecado e no último suspiro mostra para o mundo inteiro que ele era um predestinado, que ele era um eleito por Deus. Seu nome estava inscrito no livro da vida, porque ele foi salvo. Um outro exemplo é o Padre Pio, que ao contrário do bom ladrão, passou a vida inteira cooperando com Deus, desde a sua infância. Desde pequeno ele via a Virgem Maria, via Jesus, conversava com Jesus, apanhava, era perseguido pelo demônio desde criancinha. Já realizava milagres desde pequeno. Então ele foi crescendo, sempre cooperando com esta graça até o último suspiro. E mostra para nós que ele também era um eleito. Mas estar na igreja, estar cooperando com a graça hoje não é garantia de predestinação. E é este o grande choque que esse tema causa em nós. Porque, como bom ladrão, viveu mal, morreu bem. Padre Pio viveu bem, morreu bem. Mas existem as pessoas que vivem mal e morrem mal. Na hora H, na hora do último suspiro, continuam rejeitando a Deus e assim mostram que eram reprovados. E em contrapartida, existem as pessoas que vivem na igreja, vivem na graça, vivem cooperando com a graça de Deus, mas na hora H rejeitam tudo e vão para o inferno. Esta é a grande tragédia dos santos falidos. Né? E como é triste saber que isso pode acontecer. Né? De pessoas que realmente estão caminhando e lá, na hora H, rejeitam, se afastam da igreja, se afastam da graça e são condenados. Não é? Mas, eu estou falando isso, mas nós não sabemos quem está condenado de fato ou não, né? Porque só Deus que vai conseguir saber o que estava se passando naquele coração na hora da morte, na hora do suspiro final, né? Se ele de fato se arrependeu ou não. Né? Só Deus é quem sabe. Estou dizendo que existe essa possibilidade. Né? Mas, para nós o que fica? Né? Fica confiar nesta bondade de Deus.
Porque a gente precisa cooperar com a graça, sim. Porque quando a gente faz esse estudo lá no Anticorpos, né, sempre tem alguém que fala assim, então se Deus já escolheu o predestinado, não tem como ele deixar de ser predestinado, então eu não preciso fazer nada, não adianta, nada que eu fizer vai mudar. E a gente não pode confundir a predestinação católica da heresia calvinista. Que Calvino diz que Deus predestina as pessoas ao céu e predestina também ao inferno e predestina até ao pecado. E nós católicos não cremos nisso. Né? Como eu falei, não existe o livro da morte. Calvino crê que existe, né? Teoricamente, o livro da morte. Porque ele diz que todos os pecados que aconteceram, tudo está predeterminado. E Deus não predeterminou nada. Ele predestinou. E é o que eu ainda vou tentar explicar para vocês. Por quê? Quando ele predestina o justo, e é isso que dizem os tomistas, ele predestina sem ver, de fato, aquilo que o justo irá fazer. Mas quando ele deixa de predestinar o réprobo, o reprovado, o que será condenado, ele sabe, porque ele está fora do tempo, que aquela pessoa irá rejeitar em algum momento. Por isso ele deixa de dar esta graça. E São Paulo ele explica muito bem isso quando ele fala na carta aos Romanos, no capítulo 8. Aos que predestinou, também os chamou. Aos que chamou, os justificou. Aos que justificou, os glorificou. Passo a passo. Vamos lá. Aos que Deus predestinou, ele chamou. Então, quando Deus predestina alguém, quando alguém está escrito no livro da vida, ele tem uma vocação. Ele é chamado por Deus a cooperar com esta graça. Mas o réprobo também tem vocação. Todo mundo tem uma vocação. Todos somos chamados a fazer algo. Não é? Aqueles que cooperam mostram um sinal da predestinação e vão para o segundo passo. Aqueles que não cooperam permanecem lá e não são predestinados. Eu ainda vou falar de vocação, só estou prometendo, né? Mas eu ainda vou falar de vocação de verdade, né, para vocês. Então Deus predestina e chama. Existe uma vocação específica ali. Quando aquela pessoa coopera, diz sim àquela vocação, aí vem o outro passo de São Paulo, Deus justifica. Aos que chamou, os justificou. E a palavra justificação na Bíblia significa santidade. Então Deus santificou aquela pessoa. Quando uma pessoa predestinada diz sim à vocação, ela recebe a graça santificante. Ela se torna santa. Ela começa a cooperar com Deus, ela começa a amar Deus de todo o coração, mostrando estes sinais de predestinação. E por fim, se ela perseverar até o fim, como diz também o Evangelho, aquele que perseverar até o fim será salvo, aí vem o quarto passo de São Paulo. Aos que justificou, os glorificou. Quando uma pessoa é santificada e ela morre santificada, ela vai participar desta glorificação, que é a vida eterna no céu. Viver a glória com Cristo e a Virgem Maria no alto dos céus. Então, o predestinado, ele é conduzido eficazmente à salvação, independente do caminho que ele viva em sua vida. Porque Deus sabe que em algum momento ele vai cooperar até o fim. Seja desde pequeno, como o Padre Pio, que ele começou a cooperar e cooperou até o fim, seja exatamente no último suspiro, como um bom ladrão. Mas Deus sabe que aquela pessoa vai cooperar. E o que Deus faz? Vamos fazer uma analogia aqui. E essa analogia eu aprendi com meu padrinho Ebert lá no Anticorpos. Vamos supor que Deus construa uma fonte, um poço, né, com a água da sua graça. E existe um predestinado e um reprovado. Né? Quando Deus vê o predestinado e o reprovado, ele diz: ali está o poço da minha graça. Vinde beber. A graça está disponível para os dois. Mas o que Deus faz com o predestinado? Pega pela mão, conduz até o poço, pega a água do poço e dá diretamente na boca do justo. É isso que Deus faz. Predestina, chama, justifica e glorifica. Mas ao reprovado, o que Deus faz? Deus deixa a graça disponível, ele morreu por todos, ele quer o perdão de todos, ele quer que todos se salvem, mas ele não pega pela mão. Porque ele sabe que se aquela pessoa rejeitar o auxílio de Deus, que Deus quer pegar ele pela mão e levar para o poço, a sua condenação será pior no inferno. Então vamos supor que ele comece a cooperar. São aquelas pessoas, né, os santos falidos,
que vão cooperando com a graça e depois desistem. Então, se está começando a cooperar, Deus pega pela mão e leva até o poço. Chegando lá no poço, Deus não pega a água e dá diretamente na boca. É a hora da morte, é a hora que a pessoa rejeita. Então, no momento em que Deus sabe que aquela pessoa irá rejeitar, Deus para de dar a graça. Deus deixa disponível para se aquela pessoa quiser. Mas Deus, sabendo que ela não vai querer, porque Ele, em sua presciência, em sua onisciência, Ele já sabe se a pessoa vai querer ou não, Ele deixa de dar. Para que o seu inferno seja menor. É uma prova do amor misericordioso de Deus para conosco. E um grande exemplo de predestinação que iluminou até a minha mente quando eu estava estudando, né, para falar para vocês, foi a Virgem Maria. Porque ela foi predestinada desde toda a eternidade. Deus, já sabendo que o homem iria pecar, predestinou os meios para se encarnar. E os meios incluem a Virgem Maria, São José, a cidade de Nazaré, o templo, o local, tudo. Né? Mas a Virgem Maria, de forma específica, vamos ficar nela. Ela já foi concebida sem o pecado original, no ventre de sua mãe. Imagina só, se Deus não soubesse se a Virgem Maria iria cooperar ou não, fizesse ela nascer imaculada, rompeu a ordem do pecado original, né? A desordem, digamos assim, fez ela nascer imaculada e cheia de graça. Na hora que o anjo anuncia, ela diz não, e aí o que acontece? O inferno recebe uma grande potência. Se a Virgem Maria tivesse dito não, o inferno receberia uma grande potência. Por quê? O que é Satanás no inferno? É o anjo que mais sofre, claro, mas é, em contrapartida, o demônio mais poderoso, porque ele tinha mais graça no início. Então, se Deus soubesse que a Virgem Maria iria dizer não, Ele não teria feito ela nascer imaculada. Não teria feito ela nascer cheia de graça. Deus só fez isso antes dela dizer sim, porque Ele já sabia que ela iria dizer sim, livremente. Ela poderia dizer não? Poderia, porque ela era livre. Ela tinha o seu livre-arbítrio. Mas Deus sabia que ela iria cooperar com a sua graça e dizer: eis aqui a escrava do Senhor. Por isso que ela nasceu toda cheia de graça. Ela é uma predestinada, ela é uma eleita de Deus. O anjo falou: bendita és tu entre as mulheres. Isabel, né? Perdão. Bendita és tu entre as mulheres. O anjo falou: só você encontrou graça diante de Deus. Então ela de fato já havia sido predestinada. Desde quando Deus falou lá em Gênesis 3,15: porém inimizade entre a serpente e a mulher. Então Deus já havia escolhido, Deus já sabia que ela iria dizer sim, e ela iria ser esta grande potência contra o tentador, contra Satanás, que rejeitou a graça, que foi um reprovado também, como os outros condenados ao inferno. Por isso que Deus escolheu, engrandeceu a Virgem Maria, chamou, justificou e na hora da sua assunção a glorificou. Então, basicamente, é isso, a predestinação. Mas existem duas teses que tentam entender como é este agir de Deus, que é a tese dos tomistas e a dos molinistas. O que a gente precisa crer? A gente precisa crer no que eu já falei da predestinação, né? Porque isso faz parte das verdades de fé da igreja. Mas estas duas teses, a igreja ainda não decidiu qual das duas é digamos, a mais correta, então a gente pode escolher. Certo? Muitos santos foram tomistas e muitos santos também molinistas. O que as duas teses dizem? Os tomistas dizem que Deus predestina anteprevisa merita, ou seja, antes de prever os méritos. Como eu falei lá no início, né? Tá tendo a Suma Teológica isso. Que Deus simplesmente escolhe e escreve o nome dos eleitos no livro da vida, antes mesmo de saber se aquela pessoa vai cooperar ou não. E os que não estão lá é porque, de fato, não irão cooperar. É uma coisa um pouco complicada de entrar na cabeça da gente. Não é? É um agir de Deus, mas misterioso. Já os molinistas dizem que Deus predestina pós-previsa merita, ou seja, depois de prever os méritos. Então Deus, que está na eternidade, vê todo o tempo, passado, presente e futuro, e vê se aquela determinada pessoa vai cooperar com a sua graça, e daí, sabendo se a pessoa vai cooperar ou não, aí ele escreve o nome no livro da vida. Né? Ele predestina depois. E se a pessoa lá na frente não for cooperar, então ele nem escreve o nome. Eu sou favorável à teoria dos tomistas. Né? Por quê?
porque em ambas está mostrada, está exposta a predestinação de uma forma excelente. Mas eu sou favorável aos tomistas porque eu vejo nela uma forma de mostrar um Deus maior. Não estou diminuindo a teoria dos molinistas, né? Mas eu sou tomista porque eles dizem que Deus prevê antes. Então Deus, em sua onisciência, ele simplesmente escolhe, independente, sem motivação nenhuma, porque é isso que Santo Tomás fala na Suma Teológica, que nada pode motivar a vontade de Deus, porque ele é a suma bondade, né? O próprio Jesus diz, só Deus é bom. Ele é a bondade encarnada, a bondade por excelência. Então, esta bondade que é ele mesmo, que faz com que ele escolha. Essa é a motivação. Né? E os molinistas dizem que a motivação da escolha de Deus é saber se a pessoa vai cooperar livremente ou não. Né? Tá correto, né? Mas eu vejo um engrandecer de Deus muito maior na teoria tomista, por isso, né? Porque Deus não é motivado por algo inferior, por algo secundário, que é a liberdade do ser humano. Ele é motivado por sua bondade. E em sua bondade, ele já sabe que o eleito não irá dizer não a ele, seja no início, no meio ou no fim da vida. Né? Como eu dei os dois exemplos aqui. Mas muitos santos foram molinistas também, né? São Francisco de Sales, Santo Alberto Magno. E São Francisco de Sales até dizia que a tese molinista era doce de ouvir. E de fato, né, é muito mais fácil de compreender a tese dos molinistas. Mas a tomista, né, eu tenho essa minha escolha aí. Então, vocês estão livres para escolher qual partido de vocês, porque a igreja ainda não disse, de fato, qual das duas é a mais correta. Só disse que existe a predestinação. Mas para concluir, eu quero deixar aqui para vocês algo para confortar o nosso coração. Porque a gente pode pensar assim, se existe a predestinação, então eu vou me desesperar da salvação, e se eu não for um predestinado, meu Deus do céu, se eu ficar vivendo, cooperando com a graça, e na hora da morte eu rejeitar, eu recusar, e agora? O que vai acontecer comigo? Ou a gente pode cair na presunção, né? De falar, ah não, se eu estou na igreja, se eu estou cooperando, é claro que eu sou um predestinado. Né? Se eu busco o sacramento, sou escravo da Virgem Maria, claro que eu sou um predestinado. Né? E a gente não pode agir assim. As duas coisas são pecados contra o Espírito Santo. O desespero e a presunção. Então este tema, este conteúdo, não é para nós nos desesperarmos da salvação, nem acharmos que já somos eleitos. Né? O que eu quero deixar aqui para vocês, essa mensagem final, é de fato a confiança na Virgem Maria. Porque o Eclesiástico 24, versículo 32, diz assim, tudo isso é o livro da vida. É o que está lá. E o Eclesiástico 24, nesse versículo, está dizendo tudo isso o quê? Tudo isso que foi dito antes no capítulo. E antes, no capítulo, é o que eu digo até no meu livro, Ave Maria Série da Sabedoria, e é o que muitos exegetas, muitos santos dizem também, é a Virgem Maria falando de si. A sabedoria personificada. Então tudo isso que foi dito é o livro da vida. Então o Beato Hugo de São Caro, não confundam com o Hugo de São Vítor, né? É o Beato Hugo de São Caro, diz que a Virgem Maria é o livro da vida, como diz o Eclesiástico 24:32, porque nela estão escritos os eleitos. E São João Damasceno confirma isso que o Beato Hugo de São Caro nos ensina, dizendo que ser vosso devoto, ó Maria, é uma graça de salvação que Deus dá a quem quer salvar. Então eu quero concluir esta live dando esse conselho para vocês. Sejam cada vez mais devotos da Virgem Maria, porque ela vai nos levar a Jesus. Ela vai nos tirar toda a presunção de achar que a gente já está salvo e vai tirar também todo o desespero da salvação, né? Todo o medo de não ser um eleito. Se nós formos dóceis à Virgem Maria, ela vai nos conduzir aos sacramentos, ela vai nos ajudar a cooperar com a graça, vai nos ajudar a ser obedientes à vontade de Deus e, no fim da vida, morrermos na graça e sermos salvos, sermos predestinados. Não porque, presunçosamente, nós estamos dizendo, meu nome está escrito no livro da vida, mas porque, piedosamente, nós estamos dizendo que o meu nome está escrito no coração de Maria. E a Virgem Maria não deixa se perder nenhum de seus filhos, aqueles que são filhos dela até o fim. Então este é o conselho que eu dou. Sejamos cada vez mais devotos da Virgem Maria para que, de fato, ela nos faça predestinados, seja agora, seja na hora da morte.
mas que a eternidade nós possamos ver a face de Jesus e da Virgem Maria. Como a gente passou muito aqui também do tempo, eu vou abrir logo as perguntas no Instagram, nos stories, e vocês vão deixando as perguntas de vocês lá, que eu vou respondendo, né, à medida que vocês forem mandando, para não ficar muito extenso aqui a live, certo? Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Estou vendo aqui o pessoal, muitos do Anticorpos estão aqui, né? Que Deus abençoe cada um e semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Deus abençoe, salve Maria. Até mais.